Vamos agora à análise ao impasse no Orçamento do Estado, com a Carmo Afonso e com o Eduardo Pereira Correia. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Carmo, comece por si, vai ou não haver orçamento? Começamos pela adivinhação. Bom, acho que estamos mais próximos do que era até expectável há uma semana e não é bom, há uma semana, não, há dias. Ou seja, no ambiente pós-debate no Parlamento, parecia mesmo uma impossibilidade. De facto, era um bocadinho incompreensível como é que, tendo Pedro Nuno Santos indicado e circunscrito um bocadinho o seu raio de negociação a duas medidas, IRS jovem e IRC, era um bocadinho incompreensível que este governo, Luís Montenegro, não fizessem, não tentassem fazer um esforço de aproximação. A única leitura que isto teria é que Luís Montenegro efetivamente queria ir para eleições. Agora, o que se passa aqui é que Luís Montenegro tem, de facto, aqui uma situação que costuma usar-se agora a expressão win-win para caracterizar, ou seja, se for para eleições, em princípio não será mau e aprovar o orçamento também não. Há uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer, que é se o orçamento não for viabilizado, aquele que os portugueses interpretarem como sendo o responsável por essa não viabilização será certamente punido nas eleições. E claro que todas estas variáveis foram levadas em consideração por Luís Montenegro. Neste momento, o que separa as duas contrapropostas, é disso que se trata, tanto na do Governo como na do PS. Eu diria que a nível do IRS jovem não é muito, a nível do IRC ainda é relevante. Para já ainda é relevante. Ainda há aqui um caminho grande a fazer e, de facto, apesar desta medida, ou seja, proposta pelo Pedro Nuno Santos, de ser uma medida que foi criada num governo de Pedro Passos Coelho em 2013, trata-se de um crédito fiscal que tem uma lógica muito diferente da descida da taxa de IRC pretendida por Luís Montenegro. Portanto, eu acho que sim, que estamos no caminho, não vejo que possamos encarar como uma certeza, mas há uma certeza que temos, é que não será, parece-me a mim, não será do melhor ou o melhor interesse de Pedro Nuno Santos ir para eleições. Eduardo Pereira Correia, a verdade é que, de facto, o IRC parece separar aqui ainda os dois lados, mas haverá, ainda assim, orçamento do Estado, mesmo estando aparentemente preso por este pormenor, ou pequeno grande pormenor, dependendo da perspectiva. É verdade, é um pormenor. Parece que sim, nós já vimos até nos últimos dias várias figuras dentro do PS a pedirem a aprovação do orçamento por parte de Pedro Nuno Santos, portanto não me parece que haja interesse em criar alguma instabilidade política neste momento. Até porque há dois fatores que era importante aqui destacar. Em primeiro lugar, a infantilização do processo de aprovação de um orçamento foi trazida há cerca de um ano pelo próprio Luís Montenegro. Foi ele que veio quase trazer a questão do orçamento pipi, recorda-se da história de um orçamento muito betinho relativamente ao orçamento do Partido Socialista. Portanto, começámos a trazer para a discussão pública uma noção do orçamento que não era comum. Não era normal nós termos este tipo de discussão política sobre um orçamento. Claro que um ano depois estamos em momentos e em atores invertidos com o mesmo problema. Com um problema ainda pior, é que temos um governo minoritário. E este governo minoritário depende largamente daquilo que é, pelo menos, uma vontade do Partido Socialista de não reprovar. E aquilo que me parece, eu discordo da Carmo Afonso daquilo que estava a dizer, é que a pequena diferença que existe é suficiente para o Partido Socialista deixar passar o orçamento, porque não se está a pedir ao Partido Socialista que aprove o orçamento. Está-se a pedir ao Partido Socialista pura e simplesmente que se abstenha, que não o recuse. E, portanto, isso parece-me suficiente.
Agora, há um outro facto que me parece grave, que estes dois atores não tenham compreendido e ao qual o Sr. Presidente da República, na semana passada, fez nota e que pouca gente notou, que foi o facto de ser estranho dois interlocutores que deveriam estar habituados a negociar e a não fazê-lo na praça pública terem ainda esta posição tão arrivista. Porque, repare-se, quando Pedro Nuno Santos aceitar fazer este acordo, tem que compreender que hoje, mesmo aquilo que possa ser considerado uma derrota, mas que sirva para aquilo que é o sentido de Estado ou para o bem do país, sei lá, todas aquelas coisas que nós dizemos e que são verdade, ou seja, ainda agora se falou na continuidade de um governo, de não irmos para eleições, de haver um orçamento de Estado que possa cumprir as contas públicas, tudo isto permitir-lhe-á ganhar no futuro. Isto é, numa negociação futura, terá de certeza um sucesso. E é isso que me parece que estes líderes não estão habituados a fazê-lo. A compreender que uma cedência hoje é um ganho no futuro. Há uma ideia muito imediata de ter que ganhar já, ter que ganhar para os telejornais. E por isso é que nós vemos, de repente, passar de uma discussão no Parlamento quase que parecia que não íamos ter orçamento, não íamos ter nada, ia ser o fim do governo, para de repente estarmos a negociar 1% de uma coisa qualquer e já nem é 1%, é a forma que é. E, portanto, a política, em política tudo é válido, não há nada que não seja permitido em política, mas há um princípio, que é o princípio do entendimento da diplomacia política que deve estar presente em todos os momentos e me parece que estes dois líderes não estão com muita vontade de o fazer. E isso é grave para aquilo que é a continuidade do país. Porquê? Porque, repare-se, a instabilidade política podia ser um caso, podia ser algo que não teria tanta importância. Em alguns países isso acontece, mas não é o caso de Portugal. Uma instabilidade política no nosso país representa imediatamente uma instabilidade económica. E, portanto, é grave. Nós ficámos vários meses sem governo, sem orçamento, sem tudo isso. Ninguém precisa disso agora. Com PRR, por isso que está exatamente, aqui, com um problema. Exatamente, António Costa lembrou-nos isso durante meses. A questão do PRR, que é a maior fatia que nós alguma vez podemos receber por parte da União Europeia. Portanto, colocar tudo isto em causa e ver Pedro Nuno Santos a brincar com estes assuntos, porque, repare-se, é como eu digo, mais uma vez, a estratégia da política é aceitável, mas brincar com a gravidade destes assuntos tem que levar pessoas, como por exemplo o ex-presidente da Assembleia da República, como por exemplo o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, a pedir para ele deixar passar o orçamento. Repare, isto não deveria ser algo que figuras do PS deveriam pedir, deveria ser ele próprio que devia dizer, por uma questão de sentido de Estado, o Partido Socialista vai deixá-lo fazer por um ano ou por 2 e depois lá teremos tempo para ir a eleições. É grave que políticos que são experientes não tenham esta corresponsabilização política que é normal em todos os Estados. Carmo Afonso, houve mais responsabilidades de um lado do que do outro neste momento, nestes vários momentos que fomos vivendo nas últimas semanas para se tentar a viabilização do orçamento? Antes de responder, Maria Nobre, de só dizer uma coisa relativamente ao que o Eduardo Pereira Correia acabou de dizer. Primeiro, obviamente, nós estamos sempre, desde o início destas negociações, a falar da possibilidade de o PS se abster. Ou seja, nós nunca estamos a falar de uma aprovação e isso não baixa a fasquia da exigência para aquilo que o PS pode ou não pode aprovar, não baixa a fasquia do compromisso que o Partido Socialista tem com o seu eleitorado, ou pelo menos daquilo que é a interpretação do líder do Partido Socialista, de Pedro Nuno Santos, relativamente a esse compromisso. Portanto, neste caso é profundamente irrelevante se o Partido Socialista vai votar ou se vai abster, porque o resultado disso será sempre uma coisa que é a viabilização do Orçamento de Estado. Depois queria dizer outra coisa ainda relativamente ao que disse o Eduardo Pereira Correia, é que estes dois, o Primeiro-Ministro e o líder do PS, estão a negociar desta forma. E falo primeiro da forma, porque a qualquer momento as negociações podem correr mal e ambos precisam que os portugueses façam uma interpretação de como correu o processo negocial e, na eventualidade dele correr mal, o que é que o fez correr mal. Por isso é sempre necessário. E já relativamente à última apreciação, ou seja, que é grave que Pedro Nuno Santos não esteja
entendi eu, à altura de qualquer, até achei quase uma maturidade ou um compromisso aqui com o sentido do melhor interesse do país e que isso deveria levá-lo a aprovar o Orçamento de Estado. Bom, eu acho novamente que é uma leitura bastante equivocada do que é o mandato que tem um líder partidário quando obtém determinada votação numas eleições, neste caso legislativas. Pedro Nuno Santos não obteve uma votação consideravelmente abaixo do Luís Montenegro. Foi abaixo, mas nunca um primeiro-ministro foi primeiro-ministro com uma vantagem tão ténue. O compromisso que Pedro Nuno Santos tem não é o de viabilizar o Orçamento de Estado, porque os portugueses querem o Orçamento de Estado. O compromisso que ele tem é, perante os eleitores que votaram nele, de não desonrar o projeto que apresentou e de não aprovar medidas que representam uma traição àquilo que era o seu programa eleitoral, se for o caso disso. E é claro, já agora, que uma medida como o IRS jovem, nos termos em que estava, e uma medida como a descida de IRC, nos termos em que inicialmente estava aprovado, e eu recordo que estávamos a falar de uma descida de 21 para 17%, ou seja, estamos a falar de uma descida acentuadíssima, são puramente duas medidas por excelência de direita. Que obrigação poderia Pedro Nuno Santos ter de as viabilizar? Relativamente à responsabilidade, mudei e respondendo agora a Maria Nobre mais diretamente, e vou tentar abreviar. Acho que até aqui, ou seja, até a apresentação da proposta de Luís Montenegro, da contraproposta que ele próprio qualificou de irrecusável, até esse momento tínhamos todas as razões para crer que a responsabilidade pela não viabilização do Orçamento de Estado era precisamente do Governo, e até razões para crer que este Governo e Luís Montenegro queriam ir a eleições. Agora, de facto, nota-se um esforço negocial. Não acho de todo que seja irrelevante no que diz respeito ao IRC, o que ainda está em causa e que afasta Partido Socialista e este Governo. Não é de todo irrelevante, mas neste momento já podemos falar da existência, de facto, de um esforço negocial. Eu acho que ele existiu enorme à partida por parte de Pedro Nuno Santos quando apontou apenas duas medidas. Aliás, quando soube que Pedro Nuno Santos tinha feito isso, achei, bom, ele está agora cativo e terá certamente que aprovar este Orçamento de Estado, porque será fácil para o Governo. E agora, neste momento, vendo o Governo fazer um esforço negocial, acho que vamos acompanhar até ao fim e ver até onde vai agora chegar o Governo, e é sobretudo a nível de IRC. Mas que não é nenhum detalhe, atenção, eu considero e reconheço que não é nenhum detalhe e que é bastante diferente, mesmo a diferença de apenas um ponto percentual na taxa e depois qualquer descida no IRC ser feita através daquele incentivo fiscal proposto, ou nenhuma e a utilização apenas do incentivo fiscal. Tem uma diferença e um impacto prático enorme, e já agora até ideológico, porque uma coisa é dizer às empresas que, se cumprirem determinadas condições, como por exemplo se fizerem aumentos salariais, que isso lhes irá conferir o direito a um crédito fiscal. E outra coisa é pura e simplesmente baixar a taxa. Não é certamente uma política de esquerda. Eduardo Pereira Correia, e quanto ao papel do Presidente da República, que depois de ter assumido que estava de facto a interferir, no final da semana disse que não iria dizer mais nada. Ajudou ou desajudou?
O Presidente da República deve fazer aquilo que é uma magistratura de influência. Este Presidente da República habituou-nos a fazê-lo publicamente, a não o fazer de forma recatada. Ajudou enquanto achou que deveria estar a ajudar. E no momento que decidiu calar-se, nós acreditamos que achou que iria atrapalhar naquilo que eram as negociações. Portanto, teve um papel natural neste tipo de negociações, naquilo que é a sua ação, sim. Naquilo que é a sua ação e daquilo que nós estamos habituados a ver, sim. Obviamente nós gostávamos muito mais que o Sr. Presidente da República tivesse feito aquele papel de forma discreta nos bastidores, sem este alarido. Mas as negociações foram todas feitas da mesma forma, na verdade. Puxou agora aqui uma questão que eu até temo a concordar com ela, que é o facto de todos querem trazer... É quase como os filhos, quando se zangam, dizem: mãe, estás a ver, nós estamos a discutir por causa disto. Que é para quando a mãe tiver que castigar saber quem é que vai castigar. É exatamente isso que a Carmo estava a dizer e que eu concordo. Não tenho que concordar consigo nessa opinião. Aquilo que eu acho é que nós esquecemos do que é que a mãe quer. E a mãe, neste caso, são os portugueses. E os portugueses só querem ter um governo. Os portugueses não querem ser chamados novamente a eleições. Pedro Nuno Santos, muito menos, quer ir segunda vez a eleições. Porque se cai o risco de perder as eleições segunda vez, coloca em causa aquilo que é a sua liderança. Porque perder duas vezes... Precisa também de tempo para a consolidar. Como é óbvio. Porque, repare-se, as coisas não estão a correr mal a este governo. Não digo que estejam a correr bem, tem pouco tempo, mas não estão a correr mal. Os números são bons, têm pelo menos conseguido alguns consensos e, portanto, não é mau para Luís Montenegro. Pior será para Pedro Nuno Santos ter que ir novamente ao segundo processo eleitoral. Agora, só uma questão que eu queria terminar, que era... eu discordo da Carmo no sentido de estarmos aqui a medir o facto de o resultado de Pedro Nuno Santos ter sido tão parecido com o de Luís Montenegro. Eu acho que por um voto se ganha e por um voto se perde. O governo é um governo do Partido Social Democrata e, portanto, cabia ao Partido Socialista, neste momento, não ter que apoiar, mas pelo menos deixar os outros governarem. Como aconteceu, por exemplo, em vários orçamentos. Nós tivemos o caso de Soares em 77, onde foi o PSD a dar a mão, por exemplo, ou tivemos o caso em 85 de Cavaco Silva, de Sócrates em 2011. Portanto, temos inúmeros casos onde o partido contrário dá a mão ao partido que está minoritário no poder. E, por fim, a Carmo dizia que Pedro Nuno Santos não quer ficar cativo aprovando este orçamento ou deixando este orçamento passar. Considera a mesma coisa, eu não considero. Acho que há diferenças entre abster-se ou aprovar. Não quer ficar cativo desse resultado. Há aqui um engano. É que eu acho que o PS já está cativo quando deixou passar aquilo que foi o programa de governo. A partir do momento que deixou passar... Tem sido também o argumento do governo. Mas como é óbvio, repare-se, porque se não havia condições para o governo governar, pura e simplesmente não se tinha passado um programa de governo. Agora, deixar os portugueses chegar a este ponto é grave. Obviamente que nós podemos sempre dizer que o Sr. Presidente da República também abriu aqui uma exceção, que foi o facto de nos dizer que agora, quando não há orçamento, vamos para eleições. É grave. E é grave por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não é verdade. Não é verdade que, lá por não haver um orçamento aprovado, tínhamos que ir para eleições. É uma mania que o Sr. Presidente da República inventou, como outra qualquer, podemos respeitar isso. Em segundo lugar, e essa é mais grave ainda, é pelo facto de agora todos os governos já saberem que, com este Presidente da República, basta não haver um orçamento e vamos para eleições. Ora, a ação do Presidente da República só depende de si. Não deveria estar dependente de um achismo. Deveria estar dependente das condições da altura. E, portanto, um Presidente da República colocar já como pré-condição de irmos para eleições o facto de não haver orçamento parece-me grave, nunca tinha visto em 50 anos da democracia. Eduardo Pereira Correia, Carmo Afonso, obrigado aos dois. Boa noite, bom domingo.